Olá, meus irmãos, meus amigos, vamos entrar em outro tema, não. O tema continua o mesmo, mas em outro personagem. Vamos falar sobre Jonas agora. Quem era este homem? O que aconteceu com ele? O que ele falhou? O que aconteceu com o povo? Muitas lições nesses poucos capítulos de Jonas. Hoje nós vamos ver o verso 1 e o verso 2. E por que a palavra de Deus veio através de Jonas para aquele povo? O texto bíblico diz que a malícia daquele povo subiu, chegou até Deus. Então imagina como estava o povo. Essa nação que Deus vai mandar Jonas pregar não era os judeus. A nação lá do lado de Nínive. Então não era questão dos judeus, mas Deus mandou pregar e ele deveria ir levar a mensagem do Senhor. Vamos ver aqui Jonas 1 e o verso 2 diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas. A Bíblia sempre destaca a genealogia. Filho de Amitai, dizendo, para que a gente não erre. Então a Bíblia sempre destaca a genealogia dos servos do Senhor. Quando que ocorreu isso aqui, irmãos? Mais ou menos entre 780, 770, mais ou menos nesse período que o profeta Jonas escreveu, tá? E o que a gente vê aqui, irmãos, nesse livro, quando a gente pensa só em si mesmo? Jonas parecia não pensar nas demais pessoas. Era um profeta. Ele tinha que levar a mensagem do Senhor, mas ele estava preocupado só com si mesmo. E Deus teve que dar algumas lições a Jonas. Vamos lá, o verso de número 2 diz assim, ó, veio a palavra de Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, o verso 2 diz assim, ó, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Se é a palavra de Deus, nós temos que obedecer. Quantas vezes já veio a palavra de Deus para ti, dizendo levanta-te? Não é o levantar literal que você está aí deitado, sentado, de cócora, não. É o levantar, irmãos, para a obra, é o levantar para as coisas de Deus, é o levantar para servir, é o levantar para ir para a linha de frente, é o levantar para ajudar os que estão na linha de frente, é o levantar para ser um instrumento das mãos de Deus. Levanta-te. Quantas vezes Deus já falou isso contigo? Levanta-te. Aí ele vai completando, vai até a grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade cruel, eles matavam as pessoas, eles tiravam o couro, colocavam na pedra. Jonas disse, eu vou lá nada, aquele povo nem merece salvação. Eu acho que ele pensou assim, Jonas. Mas Deus disse, levanta-te e vai, a ordem é do soberano. Quem pode questionar a ordem de Deus? Quem pode ensinar Deus? Ninguém. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E agora vem a palavra, clama contra ela. Vai lá e prega contra ela. Irmãos, quantas vezes Deus nos mandou levantar para pregarmos para os nossos familiares contra os erros que eles estão cometendo. Quantas vezes Deus nos levantou para clamar, irmãos, contra os nossos superiores no emprego, dos erros que eles estão cometendo. Trabalhei numa empresa, eu não era pastor, trabalhei numa empresa, e no fundo da empresa, minha sala, eu era encarregado de manutenção. E aí no fundo da minha sala, lá no fundo da empresa, aí tinha um telefone lá. E o dono, quando ele descia para rodar na empresa, aí para encontrar o dono, ele ligava lá para o meu setor. E às vezes ele estava dentro do setor, o telefone tocava. Aí ele diz, diga que eu estou aqui não, fala que eu estou aqui não. Aí eu falei, seu Deus, saia da porta então, porque eu sou crente, eu não quero mentir, e eu não vou mentir. Então se o senhor estiver do lado de fora da porta, eu vou dizer que o senhor não está aqui, o senhor realmente não está dentro da minha sala. Mas se o senhor ficar aqui dentro, eu vou falar que o senhor está. Então por favor, saia. Rapaz, esses crentes que não mentem. Mas ele criou, irmãos, um respeito. Ele viu algo diferente. Ele me permitiu realizar estudos lá na empresa. Ele chegou a vir aqui na igreja 2 vezes no tempo antigo. E uma vez eu ganhei uma alma lá na Monte Tabor, lá no Uruguai, naquela região ali, Lago de Roma. E ele foi até lá um dia também. Irmão Reginaldo liderava os jovens lá.
Ele foi até lá também. Almas que Deus nos deu, convidou ele tinha uma aproximação conosco, e ele foi lá ouvir o culto. Não sei do final da vida dele, eu sei que nós ganhamos muitas almas dentro daquela empresa, e um dia ele mandou todos os crentes embora, tudo de uma vez só, mandou tudo. E aí também a empresa fechou. Passou um tempo, a empresa fechou. Ele tirou o que sustentava aquela empresa. Era a presença dos crentes, que estava ali a presença de Deus. Então, quantas vezes Deus já falou para nós, levanta-te e clama contra a cidade, que era Nínive. Mas quantas vezes nós precisamos clamar contra as coisas erradas dos nossos parentes, etc. Ele finaliza o verso dizendo assim, ó, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A maldade, a idolatria, a ausência de Deus ali naquele lugar chegou até a presença de Deus, a malícia daquele povo. E Deus disse, não dá mais. Vou mandar um profeta e vou julgar. Vai chegar o tempo que Deus não vai permitir mais. Ele vai julgar. Se chegou esse tempo na sua vida, cuidado. Mas se você se arrepender hoje, tudo muda. Pensa nisso, arrependa-se e tu verás a bonança na tua vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos abençoando, ó Deus, e usa-nos para a tua glória. Como o texto diz, levanta-te, que nós possamos entender e assim, Deus, ser usados por ti. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.